Bom, eu vou começar falando aqui muito rapidamente do processo participativo do plano diretor. O plano diretor ele foi elaborado a proposta original pelo Executivo, foi enviado à Câmara em setembro do ano passado, e nós, então, a partir de outubro, fizemos um amplo processo de discussão, né, com 45 audiências públicas, né, nos meses de outubro a dezembro, janeiro a março, discussão e elaboração de um substitutivo, que é o que eu vou falar hoje aqui, e agora estamos debatendo o substitutivo e temos a perspectiva de aprovar, né, o plano diretor, esperamos aprovar o plano diretor nos próximos até o mês de maio. Né? Bom, acho importante falar, né, rapidamente que seja, sobre o processo participativo. Plano diretor, ao contrário do que ocorria nos antigamente, né, ele era feito como uma base técnica. Né? Hoje, ele é fundamentalmente um instrumento que acaba sendo fruto de um processo de debate da sociedade. Né? Então, nós precisamos mobilizar a sociedade para participar desse debate, utilizar os meios de comunicação. Vocês, quem está acompanhando um pouco aí, a imprensa tem visto, nós temos divulgado o processo de debate pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, né? E esperamos, portanto, construir, quer dizer, o processo que nós fizemos até agora já gerou um substitutivo que expressa aquilo que, em grande parte, veio da sociedade. Né? Então, e esse processo deve continuar agora. Então, né, utilizamos aí os vários meios de comunicação para fazer esse debate, buscando divulgar e fazer com que isso se transforme num debate público, porque um plano diretor não é expressão única e exclusivamente da vontade de uma administração, de uma composição da Câmara de Vereadores, mas é uma proposta. O plano diretor tem um horizonte temporal de 16 anos, até 2029. Vai atravessar várias administrações. Vai trazer, portanto, um conjunto de instrumentos que terão que ser aplicados, né, ao longo dos próximos anos, e por isso ele precisa, de alguma maneira, reunir aquilo que a sociedade tem como expectativa, né, num assunto que não é tão fácil para qualquer cidadão discutir. Né? No entanto, né, esse debate tem sido bastante intenso, né, audiências públicas, algumas delas foram muito massivas, e, portanto, esse processo, né, precisa incorporar todas as visões, todos os pontos de vista e, né, obviamente, as faculdades de arquitetura, os arquitetos de arquitetura são um dos, né, interlocutores importantes que deve participar desse debate. Bom, esse processo gerou, né, por volta de 3.500 pessoas participaram, né, fora muitos que não assinaram listas de presença. A gente estima que entre 5 e 6 mil pessoas estiveram presentes no debate, 720 contribuições de falas, 240 documentos protocolados, mais outro tanto de documentos protocolados na própria Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. O projeto está na comissão, né, eu sou relator da comissão, que é a comissão de mérito. Nós esperamos aprovar na próxima quarta-feira na comissão, para poder, a partir daí, então, iniciar o processo de debate em plenário. Tivemos 46 mil acessos no site da Câmara, isso até dezembro, né, que foi a primeira etapa desse processo participativo, né, com uma participação muito grande da sociedade civil, que teve, né, a maior parte dessas contribuições. Né. Recebemos propostas de diversas formas, através das audiências públicas, né, onde foram recebidas propostas escritas e falas, envio de cartas pré-postadas que a Câmara distribuiu, documentos protocolados, portal eletrônico na Câmara, propostas de vereadores e também contribuição do Executivo. Todas essas propostas foram sistematizadas, né, de modo a que a gente pudesse, né, de cada uma das contribuições, entender de onde veio, o que propunha, no que mudava o projeto, né, e isso foi organizado de acordo com esses pontos. Eu não vou aqui me estender para falar de cada um deles, foram muitas propostas e grande parte delas foram incorporadas no substitutivo. Obviamente não foram todas, né, porque cada proposta foi analisada dentro da sua questão. Mas o tema da habitação, né, foi um dos temas, né, e a gente está trabalhando com uma dimensão que o tema da habitação não pode ser pensado de maneira isolada. Ele faz parte de uma estratégia de desenvolvimento urbano para a cidade
e nós precisamos trabalhar ele de modo articulado com essa estratégia mais geral. Mas, de qualquer maneira, né, a gente percebe que o tema da habitação foi o tema que teve mais manifestações e mais propostas. 18% de tudo que se falou foi sobre habitação. Né? Depois a gente tem mobilidade com 17%, equipamentos com 10%, meio ambiente com 14%, e depois os outros com menor participação. Em algumas regiões isso é ainda mais acentuado, como a Zona Sul, né? como a Zona Leste, né? onde vai chegar até 1/4 de todas as manifestações foram focadas no tema da habitação. Então nós percebemos que o tema da habitação hoje é um tema crucial. A audiência pública mais lotada que nós tivemos foi a audiência pública de habitação, foi uma delas que nós vimos aí, onde ficou quase 1.000 pessoas para fora da Câmara, fora os 1.000 que já estavam dentro, né, porque não havia condição de abrigar todo mundo, mesmo incluindo todos os espaços da Câmara. Então, é um tema importante, é um tema fundamental, né, para a cidade. Bom, então, eu, antes de falar mais especificamente da habitação, vou falar um pouco dos desafios mais gerais, e todos eles têm, de alguma maneira, a relação com o tema que nós vamos trabalhar. Bom, primeiro desafio é reduzir a desigualdade socioterritorial. Né? A nossa cidade é uma cidade segregada e dividida, com muita desigualdade, e o objetivo, o grande desafio de São Paulo é romper essa desigualdade. E a habitação expressa, em grande parte, essa desigualdade. Por quê? Porque a maneira como as pessoas se localizam no território da cidade vai permitir que ela tenha maior ou menor acesso ao emprego, maior ou menor acesso a áreas verdes, a equipamentos sociais, vai ter que se deslocar por mais tempo no território. Portanto, a desigualdade, em grande parte, ela também é determinada pelo lugar onde a pessoa está morando e, portanto, esse tema é fundamental. Outra questão fundamental para São Paulo é conter o crescimento e o processo de expansão horizontal, né, que é o processo tradicional, é a chamada, o padrão periférico de crescimento urbano, que foi aquilo que, de certa forma, viabilizou, né, nesse modelo excludente que nós vivemos no Brasil no século XX, alguma maneira onde as pessoas podiam morar, que era comprando um lote periférico na periferia e autoconstruindo as suas casas. Né? Mas conter esse processo é absolutamente fundamental, porque ele gera, na verdade, uma série de outros problemas. Né? Além dele gerar uma moradia precária, ele acaba gerando uma necessidade de deslocamento maior, uma vez que a moradia acaba se situando em áreas distantes do emprego, e com isso, então, nós temos um grande desafio, que é exatamente reduzir a distância entre a moradia e o emprego, né? Reduzir a distância entre as áreas melhor urbanizadas da cidade e as áreas pior urbanizadas da cidade, e esse é um desafio fundamental de mobilidade. É por isso que um desafio fundamental é produzir habitação e de mercado popular bem localizados, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir reverter esse processo de segregação. Né? E, por outro lado, reestruturar a mobilidade urbana, estimulando o transporte coletivo com energia limpa, bicicleta, andar a pé e racionalizando o uso do automóvel. Né? Faz parte da estratégia da cidade, ao mesmo tempo que se contém o processo de crescimento horizontal, ao mesmo tempo que se busca viabilizar a habitação em áreas melhor localizadas, melhorar as condições de mobilidade e romper um padrão histórico que tem privilegiado o transporte individual. O outro desafio importante é adensar a cidade, né, tanto do ponto de vista construtivo como populacional, nas áreas bem servidas de infraestrutura, de forma planejada e sustentável. Né, principalmente, né, a infraestrutura de mobilidade. Né, nós vamos viabilizar essa mudança de padrão, né, do automóvel como nós temos hoje, se nós tivermos efetivamente uma maior proximidade entre as áreas adensadas e o transporte coletivo. Outro aspecto fundamental e que é estruturador, né, para a cidade é planejar a reestruturação das áreas subutilizadas ao longo da orla ferroviária, dos rios e das antigas zonas industriais, que, como eu vou mostrar mais para frente, é um elemento reestruturador da cidade. A cidade precisa, em vez de crescer para fora, crescer para dentro, e os lugares onde ela pode crescer para dentro é exatamente nessas zonas ainda subutilizadas que existe na cidade. Gerar oportunidade de trabalho e renda nas áreas periféricas.
Da mesma maneira como é necessário criar habitação em áreas bem localizadas, nós vamos levar o desenvolvimento econômico e de maneira planejada, né, para as áreas mais distantes. Urbanizar, regularizar e qualificar alojamentos periféricos e favela. Obviamente, isso faz parte dessa estratégia, são áreas já consolidadas, mas que ainda são precárias do ponto de vista urbano. Proteger as áreas verdes, fundos de vale, APPs urbanas, áreas de preservação ambiental, incentivar a zona rural. Isso aqui é absolutamente fundamental, né, porque se vai se adensar a cidade, se ela vai crescer para dentro, ela precisa, ao mesmo tempo, né, ter o equilíbrio com as áreas não ocupadas. E, finalmente, né, qualificar os espaços públicos, ampliar áreas verdes, arborização e impermeabilidade do solo e regulamentar com instrumentos, né, regulamentar instrumentos para conter especulação com terras e imóveis ociosos. Obviamente, isso está diretamente relacionado com fazer a cidade crescer para dentro nas áreas ociosas e ordenar o processo imobiliário de acordo com os objetivos de planejamento da cidade. Ou seja, não é negar o processo de produção imobiliária, mas é fazer com que ele seja desenhado, que ele responda efetivamente de acordo com aquilo que a cidade exige como proposta. Ou seja, não é o setor imobiliário mandando na cidade, mas é a cidade deixando o setor imobiliário atuar de acordo com os seus objetivos e, obviamente, de acordo com a sua lógica de lucro, mas o lucro controlado de acordo com os objetivos urbanos. Bom, então aqui só algumas imagens para ajudar nós a entendermos isso, né? A cidade de São Paulo, ela cresceu horizontalmente, esse mapa mostra, né, esse enorme crescimento horizontal, e nós chegamos aqui em 2000, aqui é o último mapa que eu tenho, 2000, mas 2010, né, a cidade vai crescer ainda um pouco mais horizontalmente, uma cidade que cresce com baixa densidade. São Paulo, na área urbanizada, né, esta área que nós estamos vendo aqui já considerando, inclusive, a região metropolitana, nós temos densidades aproximadamente de 100 habitantes por hectare. São Paulo tem 110 habitantes por hectare, só o município. Ou seja, uma densidade muito baixa se confrontada ao padrão de outras metrópoles mundiais. Então, embora a gente às vezes tenha uma sensação de excessivo adensamento, né, construtivo em algumas regiões da cidade, verticalização, por outro lado, a cidade tem uma densidade populacional baixa, né, o que, obviamente, exige intervenções para planejar e racionalizar a ocupação. É uma cidade de profundas desigualdades, este mapa aqui expressa isso, né? As zonas verdes são as zonas com melhor infraestrutura, melhor urbanizadas, ocupam uma parte pequena da cidade, temos aqui um anel intermediário amarelo e depois temos uma grande periferia vermelha, que é exatamente uma periferia precária, com exclusão social, com enorme desigualdade. Então nós temos áreas muito bem servidas, mas temos uma quantidade muito maior de áreas mal servidas de infraestrutura, né, e de equipamentos sociais e também de emprego, que é um dado fundamental. A gente percebe que o centro expandido, né, o centro histórico e a zona sudoeste tem 68% do emprego e apenas 20% da moradia, enquanto que a zona leste tem 32% dos moradores e apenas menos de 10% dos empregos. E a mesma coisa se repete no norte, no sul, o que faz com que, né, dessa área cinza, dessa área verde e dessa área amarela, nós tenhamos pessoas o dia inteiro tendo que se deslocar por quilômetros para chegar nessa zona, que é uma zona, né, de excessiva concentração. Isso falando apenas do município de São Paulo, porque, né, situação semelhante existe na região metropolitana e hoje, inclusive, na macrometrópole. Né, porque tem gente que vem de Jundiaí, que vem de Sorocaba, que vem de São José dos Campos, Jacareí, de Santos, né, em ônibus fretados, em carros, né, e isso é um caminho insustentável, né, e nós precisamos planejar essa macrometrópole, planejar a região metropolitana, não é só o município. Nós, quando falamos de plano diretor, nós estamos falando do município, porque, infelizmente, a nossa regulação nacional, que é o Estatuto da Cidade, diz que cada plano, cada cidade, cada município tem que ter seu plano diretor. Mas nós precisaríamos ter planos diretores municipais subordinados a planos metropolitanos e a planos macrometropolitanos. Bom, aqui é um mapa da região metropolitana e a gente percebe, né, como a nossa cidade é desigual. As oportunidades são os roxos,
Vocês percebem que aqui nós temos uma grande concentração de roxo, né? Próximo ao Rio Pinheiros, Tietê, né? Entre a Paulista, principalmente, e o Rio Pinheiros, né? E essas oportunidades vão se diluindo, e depois nós temos um cinturão de vulnerabilidade. O amarelo e o vermelho, né, são as áreas de vulnerabilidade com poucas oportunidades. Nós precisamos, portanto, né, promover o desenvolvimento sustentável para que nós tenhamos na zona amarela, né, oportunidades e possamos ter na zona roxa né, pessoas que hoje moram, né, ou que estão sendo deslocadas para as zonas de vulnerabilidade, porque há um processo, né, quase que de repulsão de moradores desta região para o restante da região metropolitana. Outro desafio importante é reestruturar essas áreas subutilizadas, que eu vou já falar em seguida delas, porque são áreas que têm uma grandes oportunidades e que elas vão poder oferecer condições para que a cidade se expanda nessa direção. Bom, outra questão absolutamente fundamental é, né, e está diretamente ligado então a esse tema da habitação, garantir terra urbanizada e bem localizada para habitação social e mercado popular. Por quê? Porque hoje, né, o que nós temos de habitação está principalmente nesse cinturão de áreas de vulnerabilidade. Mudar a lógica da mobilidade, né, priorizando o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, porque no transporte coletivo se transporta um número maior de pessoas, né, por metro quadrado. Então, numa cidade, né, onde a mobilidade é um grande problema, a racionalização da mobilidade urbana passa pela viabilização de um sistema de transporte coletivo. Proteger as áreas prestadoras de serviço ambiental, seja ela na área urbana, seja no cinturão verde, porque, né, não preciso dizer, né, hoje, com a crise da água que nós vivemos na nossa região metropolitana, a importância que tem preservar o que nos resta de mananciais dentro da região metropolitana. Bom, a cidade proposta, né, eu acho que, em primeiro lugar, é importante entender que nós temos um sistema municipal de planejamento. Né, nós estamos agora discutindo a revisão do Plano Diretor de 2002, que vem na sequência de legislações mais gerais, a Constituição, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Cidade, mas nós vamos ter um desdobramento disso. Né, o Plano Diretor se desdobra em planos regionais, em Lei de Uso e Ocupação do Solo, que também serão revistos no prazo de 1 ano. Né? Portanto, aqui nós vamos ter um detalhamento e um aprofundamento da proposta do Plano Diretor, e nós temos aqui um outro conjunto de instrumentos fundamentais. Né? Os planos setoriais, inclusive o plano de habitação, que precisa ser debatido, né? E que é fundamental para colocar em prática aquilo que se espera, né, para o tema da habitação. O plano de metas, todas as administrações têm que fazer seus planos de meta, que espacializa e traduz o plano diretor em intervenções concretas, as leis específicas que regulamentam os instrumentos, embora um dos objetivos nossos no plano diretor é regulamentar ao máximo os instrumentos. Né? Quem tiver a oportunidade de ir amanhã, nós vamos discutir muito isso, né? Cada um dos instrumentos, que hoje não vai ter tempo para a gente debater com a profundidade necessária, né? Mas regulamentar os instrumentos no próprio plano diretor é importante, mas muitos precisarão ainda ser regulamentados. E realizar planos urbanísticos em outra escala, né? Planos urbanísticos, operações urbanas, planos de bairro, planos das zonas especiais de interesse social, né? Ou seja, né, do plano diretor, né, se desdobram em leque um conjunto de intervenções e ações que precisam ser desenvolvidas, né, pelo poder público em conjunto com a sociedade. Bom, as propostas do plano diretor, de alguma maneira, eu já apontei nos nossos desafios, né, mas só para sistematizar aqui, né, a prioridade para o transporte coletivo e não motorizado, a articulação entre mobilidade e uso do solo, né, nós precisamos trabalhar, né, esses elementos de maneira articulada e não desmembrada, pensar a cidade como um sistema e não como partes. Infelizmente, o poder público está muito organizado de maneira setorial. O próprio Ministério da Cidade, que foi construído com a ideia de trabalhar de maneira integrada os temas de habitação, mobilidade, planejamento territorial e saneamento, hoje está organizado de maneira extremamente setorizada, né, o que é lamentável, né, e que geram problemas graves, né, como consequência das intervenções. Bom, isso significa, essa articulação, adensamento populacional ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, né, ou seja, concentrar o adensamento próximo do transporte coletivo
para que a cidade possa, né, funcionar de maneira a facilitar os deslocamentos por transporte coletivo, conter expansão, menor adensamento nos miolos, ou seja, fora das áreas de transporte coletivo, de modo a fazer com que essas áreas fiquem em áreas mais tranquilas e seja uma opção, né, para quem pode morar em áreas desse tipo, mas, de qualquer maneira, áreas que não sofrem um processo de verticalização exagerado né, que tem destruído muitos bairros residenciais em São Paulo. Conter a expansão horizontal com a criação de alternativas econômicas na zona rural, estimular a moradia onde tem muito emprego, criar polos de desenvolvimento econômico nas áreas que concentram moradias, estimular, incentivar a implantação de parques e áreas protegidas. Né? Como que se alcança isso? Através da aplicação de instrumentos urbanísticos para regular o processo urbano. São as leis urbanísticas, a lei de desocupação do solo, as normas, os instrumentos que o próprio planetor está regulamentando, né? Ou seja, fazer com que o processo privado siga as diretrizes que estão definidas no planejamento da cidade. Né? Criando programas públicos como de habitação, transporte e meio ambiente, ou seja, dirigindo os programas públicos para os objetivos do plano diretor, evitando que se façam, por exemplo, obras como foram feitas aí na administração passada, por exemplo, o alargamento da marginal do Tietê, que não tinha sequer um corredor, não tinha e não tem, né, um corredor de ônibus, né, um sistema de mobilidade que efetivamente possa ser compatível com uma diretriz mais geral da cidade. Ou não fazer túneis, como inclusive já estavam contratados, onde o transporte coletivo não entrava. Né? Em suma, né, garantir que os programas públicos estejam compatíveis com essa estratégia mais geral. Né? Execução de projetos e obras. Né? Eu sempre digo que, né, na verdade, o planetor ele abre, né, um conjunto de intervenções que, se o executivo, a prefeitura, quiser efetivamente fazer com que essa cidade se transforme, ela vai poder ter um cardápio importante de intervenções, mas para isso é fundamental desenvolver os projetos. E espacialização desses instrumentos na legislação complementar, ou seja, na legislação, né, de uso e ocupação do solo, planos regionais e outros planos setoriais. Bom, nós buscamos no substitutivo buscar equilibrar o plano diretor, né, fazer com que o plano diretor pudesse olhar de maneira equilibrada, né, essas 5 dimensões que são fundamentais para a cidade. Né, ou seja, não se preocupar apenas com o imobiliário, que é importante, né, que é fundamental, mas que não pode pesar mais do que os outros elementos que são, e as outras dimensões que são importantes. Né, a dimensão social, né, aquela que está diretamente ligada à questão de habitação de interesse social, a dimensão ambiental, para garantir o equilíbrio entre o construído e o, vamos dizer assim, não construído, ou aquele que é preservado, aquele que é protegido. Né? O econômico, né? Porque muitas vezes o interesse imobiliário se choca até mesmo com a outra questão importante da cidade, que é a geração de emprego e a manutenção de atividades produtivas. Né? Muitas vezes o mercado, inclusive, afasta atividades produtivas, como acontece em algumas zonas industriais. E, finalmente, o cultural. Né? Por quê? Porque a cultura, a memória, a identidade são fundamentais para uma cidade. A cidade não pode ser só economia, não pode ser só imobiliário, também não pode ser só a questão social pura e simplesmente como atendimento às necessidades sociais. Nós temos uma dimensão cultural, que é uma dimensão fundamental, sem a qual a gente perde, e a cidade perde a alma, e a sua alma é muito importante para que a gente possa ter futuro. Então, o equilíbrio entre essas dimensões é absolutamente fundamental. E aí nós temos alguns elementos estruturadores da cidade. Né? Eu vou falar aqui, né, basicamente, né, das macro-áreas como um elemento estruturador fundamental para identificar as nossas intervenções. Vou falar aqui dos eixos de transporte coletivo, que é um outro elemento estruturador, da macro-área de estruturação metropolitana, que é outro elemento estruturador, da rede hídrica ambiental, que é outro elemento estruturador, né? E depois vou falar um pouco de habitação, que é absolutamente fundamental, né, para garantir essa cidade. Então, né, as macro-áreas, elas, de certa forma, dão as grandes diretrizes para a cidade. Né? E, né, a cidade foi dividida, então, em 8 macro-áreas. Né? Hoje nós temos, no plano atual, temos 7 macro-áreas. Né? São 8 macro-áreas, com algumas modificações em relação, não só à situação atual, como também em relação ao projeto que foi encaminhado pelo Executivo. Né? Bom, a primeira macro-área
que ela é um elemento estruturador. É a macroárea de estruturação metropolitana. Aliás, falta um T aqui, mas é de estruturação metropolitana. Que é uma região que tem que ser estruturada com planos urbanísticos. Né? Por quê? Porque ela, na verdade, ela representa as grandes oportunidades que nós temos de transformar a cidade de maneira planejada. Então, envolve as antigas zonas industriais da cidade, começando aqui pela Moca Vila Carioca, o Arco Tietê, a Vila Leopoldina, né, e a Jurubatuba, né, que formam uma espécie de arco, né, no entorno da área consolidada, que é esta área, né, onde nós já temos, né, uma urbanização adequada. Né. Então, a macrozona de estruturação metropolitana forma uma espécie de arco que talvez não seja do futuro, mas seja do presente. Né. Por quê? Porque é a expansão, né, da macrozona de estruturação, de urbanização consolidada, do centro expandido, que concentra, portanto, né, as condições adequadas, né, para que a cidade possa crescer de maneira planejada. E aqui estão previstos, então, planos urbanísticos. A Operação Urbana Moca Vila Carioca, que foi desenvolvida pelo arquiteto Hélio Villiers, que está, nesse momento, em processo de licenciamento ambiental e que deverá ser discutida, né, com uma lei específica. O Arco Tietê, que algum de vocês está acompanhando, né, Jurubatuba e Vila Leopoldina Jaguaré, que deverão ser objeto de projetos específicos. Né? E, por outro lado, né, na macrozona de estruturação metropolitana, nós temos também, né, esses rabichos que vocês estão vendo aqui, né, a Jacupêssego, o Arco Leste, né, a zona noroeste, que não estava previsto originalmente, na Raimundo Pereira Magalhães e na Anhanguera, e na CUPC. Né? Bom, esses rabichos, que esses sim formam o arco do futuro, porque é exatamente nessas áreas que se propõe a implantação dos polos de desenvolvimento econômico, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. São áreas que estão, né, no entorno, né, desta região, que é a região de vulnerabilidade social. Então, aqui está Jacupêssego, o Arco Leste, aqui está, na verdade, aqui já é uma área de proteção ambiental, mas aqui a Raimundo Pereira Magalhães, numa zona também de vulnerabilidade, né? E aqui está, né, a Jurubatuba, também numa zona de vulnerabilidade, seja urbana, seja ambiental, né? E, portanto, essas regiões são regiões, né, estas áreas são áreas onde nós precisamos criar polos, e esses polos têm que ser criados através de um processo de planejamento, né, onde se define quais são as atividades mais adequadas, quais são as mudanças urbanísticas de infraestrutura necessárias para que elas possam ter uma qualidade maior. Bom, então aqui nós temos o chamado centro expandido, onde se busca desestimular as atividades não residenciais e estimular a habitação. Né? Por quê? Porque aqui nós temos o desequilíbrio, muito emprego e pouca habitação. Então, na fórmula da outorga onerosa, que eu não vou ter tempo aqui de discutir, né, está se criando um fator de planejamento muito mais alto para o não residencial do que para o residencial. Né? Então, é uma região onde nós precisamos estimular a habitação e desestimular as atividades não residenciais, que devem ser estimuladas neste anel intermediário, né, que está muito mais próximo, né, da área de vulnerabilidade social, né, aqui no começo da Zona Leste, no começo da Zona Norte, em parte da Zona Sul, de modo a, então, fazer com que o emprego saia para fora do centro expandido e que se possa criar, então, né, em regiões que já têm uma infraestrutura razoável, polos de emprego, né, e que, de certa forma, se combinam com o processo de urbanização, regularização fundiária e geração de emprego nesta zona amarela, que, na verdade, ela envolve, né, os polos de desenvolvimento que eu falei antes, né, mas, de certa forma, ela tem que planejar, estimular. Então, nesta região, se estimula, né, mais fortemente o emprego, com isenções fiscais, com isenção de outorga para atividades não residenciais, para poder, então, reverter esse quadro. E aí nós entramos nas macro áreas das macrozonas de proteção ambiental. Né? A primeira, ela é muito parecida com a macrozona de vulnerabilidade urbana, mas ela está na macrozona de proteção ambiental. Né? Ou seja, são áreas de proteção que foram ocupadas, né, com habitação informal e que precisa haver regularização com ocupação ambiental e redução da vulnerabilidade. Né? A outra macrozona é uma zona onde se admite um uso urbano,
mas de modo a controlar com qualificação urbanística. Então, são áreas ainda não ocupadas, ou ocupadas de maneira adequada, onde é necessário que haja um controle do processo de ocupação. É nessa região onde estão situadas as EIs 4, que são as EIs que podem, né, as EIs que são na área de proteção ambiental, que com regras mais rigorosas permite o processo de construção, né, mais, né, levando em conta os critérios ambientais. E que se difere amplamente, né, dessas duas últimas macrozonas, que esta verde aqui ao sul do município e esta última aqui, que é a macrozona de proteção integral dos ecossistemas, que são zonas rurais. Então, essas duas macrozonas são zonas rurais, sendo que nessa o objetivo é conter a expansão urbana com usos sustentáveis, né, o que significa desenvolver atividades que ali sejam compatíveis com a proteção ambiental e com a contenção urbana. É uma região onde não se admite, portanto, loteamentos urbanos. Bom, um outro elemento estruturador são os eixos de transformação urbana, né, que são exatamente esses eixos de transporte coletivo, que são formados a partir de faixas ao longo, né, do corredores de ônibus ou no entorno das estações de metrô e de trem, né, onde nós buscamos criar uma faixa mínima e máxima, um mínimo 150 metros, então todos os quarteirões que são tocados com 150 metros estão dentro da faixa, e todos que superam 300 metros ou superam 600 metros, no caso do metrô, ficam excluídos dessa primeira autorregulamentação desse instrumento. Porque eu digo primeira, porque a lei de uso e ocupação do solo ou planos específicos vão poder delimitar melhor essas faixas. Mas o plano diretor já estabelece como auto-aplicável a aplicação, né, de parte desses eixos. Não são de todos, né, porque também o nosso substitutivo trouxe uma modificação importante. As áreas onde estão previstos planos urbanísticos, como o Arco do Tietê, como o Val Camila Carioca, como o Jurubatuba, ficam excluídos da autoaplicação dos eixos. Por quê? Porque os planos urbanísticos é que vão dar a lógica da ocupação dessas áreas, né, e não apenas os eixos. Então, é exatamente um momento de sobreposição de dois instrumentos, de dois elementos estruturadores, a macrozona de estruturação metropolitana e os eixos de transporte coletivo. E segunda questão, né, apenas entram em vigor imediatamente aquelas corredores de ônibus e aqueles metrôs que já estão funcionando ou que têm as suas obras já em andamento, né? Os novos vão valer apenas a partir do momento em que as obras comecem, porque nós precisamos garantir uma complementaridade entre a capacidade da infraestrutura e o adensamento. E ao mesmo então aqui nos eixos nós temos então, né, uma condição que é uma condição não é simplesmente um maior adensamento, é um adensamento com uma reestruturação urbanística, né, porque esses corredores eles estão pensados, né, os corredores de ônibus, com alargamento das avenidas, com abertura de ciclovias, com corredores com ultrapassagem, com calçadas largas, com recuo das construções, né, portanto, né, uma reestruturação urbanística. Então, projetos de reestruturação e aí, então, com uma série de elementos que estão previstos, né, a fachada ativa, né, a fruição no térreo, permeabilidade e ampliação de áreas livres, né, nessas áreas, cota média máxima de 80 metros quadrados por unidade habitacional, o que significa um maior adensamento populacional, né, dentro desses eixos, a não obrigatoriedade de garagens, o que pode permitir unidades mais baratas, e apenas uma garagem não computável por unidade, o que reduz, né, a presença de garagens nessas áreas, e estímulos à produção de habitação de interesse social e HMP. Né, edifícios de HMP terão 25% a mais de acréscimo no seu potencial construtivo e de HIS 50% a mais, de modo que, né, possa se estimular, né, a construção de habitação de interesse social e de mercado popular nesses eixos, que é uma questão que foi muito levantada no processo participativo. Bom, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse maior adensamento nesses eixos, nos miolos ainda não verticalizados, nós temos restrições. Coeficiente 2, gabarito 8, né, térreo mais 8, de modo então a criar um equilíbrio, né, em áreas não verticalizadas, um certo controle,
as áreas AZER, as áreas não, as áreas não verticalizadas, EZM1, AZER, elas não têm, não mudam as suas características, continuam com gabarito de 10 metros, e as outras passam a ter controle de 8 andares mais térreos, que no final ficou limitado a 28 metros para poder garantir, então, essa condição. Bom, e aí nós temos uma série de elementos muito importantes para poder viabilizar isso. Por exemplo, garantir a função social da propriedade, propriedades que não cumprem a função social, terrenos, glebas, imóveis totalmente ocupados, onde o coeficiente de aproveitamento mínimo não foi atingido, ou seja, nós aumentamos também esse coeficiente mínimo, ficam sujeitos ao parcelamento, edificação, utilização compulsória. Isso fica estabelecido que nas EIs 1, todas as EIs, nos eixos de transformação, no centro da cidade, principalmente na subprefeitura da Moca e da Sé, esses instrumentos passam a valer imediatamente e os proprietários vão começar a ser notificados. Isso é um estímulo importante para ter um impacto no preço dos terrenos. Por quê? Porque um dos maiores desafios em São Paulo hoje é baratear o preço dos terrenos e garantir, então, que a gente possa ter um estímulo ao processo de produção. Essa eu acho que é uma questão absolutamente fundamental, porque hoje tem se confundido muito a palavra especulação imobiliária, ela ficou generalizada e nós vamos saber distinguir o que é especulação com terreno, especulação com imóvel que fica pronto e não é vendido, imóvel que é antigo, que está abandonado, e o que é produção, especulativa, o que é produção positiva para a cidade. E isso é extremamente importante nesse debate para a gente não dirigir de maneira inadequada o nosso foco. Bom, e aí então, vou falar rapidamente aqui das estratégias de desenvolvimento econômico, eu, de certa forma eu já apontei, essas 3 áreas são áreas importantes como polos de desenvolvimento econômico. Jacupêssego, Raimundo e Anhanguera e Cupecê Jurubatuba. Mas isso faz parte de uma estratégia mais ampla, que ainda inclui os parques tecnológicos previstos no Jaguaré e na Zona Leste, um polo de economia criativa na área central. Aqui, por exemplo, a General Jardim é um polo de economia criativa que tem que ser trabalhada dessa maneira, fundamentalmente dos arquitetos, mas outras cadeias produtivas criativas precisam ser estimuladas dentro da cidade, e o polo de desenvolvimento rural, que também pode ser estimulado com ações de poder público. Cada um deles tem estímulos pensados que, claro, que vão precisar ser implementados pelo Executivo. No caso da área rural, ela tem um objetivo muito importante, estratégico, de conter a expansão urbana do município, manter e fortalecer a agroecologia, e hoje a Prefeitura tem um instrumento muito importante que é a merenda escolar. A Prefeitura compra milhões de refeições por dia, e, portanto, ela pode dirigir essas compras para compras produzidas pela agroecologia na região do próprio município e viabilizar, então, a ampliação dessa região, garantir a infraestrutura e equipamentos, porque a zona rural não é ausência de equipamentos, ausência de apoio, é uma zona industrial, aliás, uma zona rural moderna, com equipamentos, com serviços, com acesso à internet, e um instrumento que nós também regulamentamos, que é muito importante, que é o pagamento por serviços ambientais, para se remunerar proprietários que preservam a água, a biodiversidade e que atuam positivamente na regulação climática. Então, na verdade, são instrumentos fundamentais para que a gente possa garantir uma cidade mais sustentável. E também dentro dessa questão ambiental, uma abordagem sistêmica que foi proposta, criando, então, um elemento estruturador, que são os eixos hídricos e ambientais, criando, então, uma sinergia entre áreas verdes, espaços livres e áreas protegidas. Estão propostos 158 parques, que passam a ser ZEPANs e podem transferir o direito de construir. E ampliamos, então, esse sistema, incluindo também as unidades de conservação, as terras indígenas, e todas as áreas verdes de interesse dentro do município. Um desses instrumentos, que faz parte desses eixos hídricos,
né, é a recuperação ambiental dos fundos de vale, né, com a criação dos parques lineares e a integração das ações de recuperação ambiental, saneamento, drenagem, adequação viária e paisagismo. Ou seja, tratar as nossas áreas de proteção permanente de maneira a cuidar daquilo que é uma condição básica de sobrevivência que está ligada ao sistema ambiental. E, finalmente, então, a gente entra no tema da habitação, né? Estão propostas, então, as 5 ZEIs, né? Hoje nós temos 4, e essas ZEIs foram aperfeiçoadas, né? Por quê? Né? Bom, as ZEIs basicamente continuam com o objetivo que já tinham, as ZEIs 1, urbanização e regularização de assentamentos, as ZEIs 2, habitação em áreas vazias, as ZEIs 3, habitação em áreas bem localizadas, as ZEIs 4, habitação em áreas de recuperação, para a recuperação das áreas de proteção ambiental, e nós criamos, então, uma ZEI 5, que é destinada principalmente para o mercado popular. Né? Por que isso? Né? Porque a nossa legislação atual, que fala em 40% de HIS, 40% de HMP, 20% para outros usos, se demonstrou totalmente inadequada. Em primeiro lugar, porque a HIS ficou até 6 salários mínimos, e o que se produziu, principalmente no setor privado, produziu, né, para uma faixa entre 5 e 6, e o restante para cima de 6 até 16. Então, ela não conseguiu responder ao desafio que estava colocado na legislação de 2002. Né? O projeto de lei mudava isso, criando a separação da faixa 1 e 2, criando 25% ou 30% para a faixa 1, né? E 50% para a HMP. E o movimento de habitação, obviamente, disse, bom, não é isso que é a cidade, porque a cidade tem uma presença muito maior, né, de necessidade para habitação de interesse social. E propôs, no mínimo, 50% para a faixa 1 e 25% para a faixa 2, ou seja, 75%, né, para habitação de interesse social, sendo que obrigatoriamente 50% para a faixa 1. E o mercado falou, bom, nós queremos continuar com essa configuração, porque nós podemos produzir para um segmento intermediário que também interessa. Bom, o que nós fizemos? Fizemos a separação mais clara, ou seja, as ZEIs 2, 3 e 4 ficam voltadas principalmente para a habitação de interesse social e as ZEIs 5 principalmente para o mercado popular. Então, as ZEIs aqui, né, não vai ser 50%, vai ser 60% para HIS faixa 1, para a faixa 2, 20% e 20% para os demais usos. Ou seja, estas ZEIs ficam focadas para a habitação de interesse social com maior intervenção do poder público. E, complementarmente a isso, né, se define que 30% do Fundurb é destinado à aquisição de terras para a produção de habitação. Ou seja, criamos recursos para poder viabilizar um subsídio municipal para viabilizar, então, a produção para interesse social. E o mercado vai poder atuar, então, em outras áreas. Né? Então, só para a gente ver aqui algumas imagens, a ZEIs 1 tem esse objetivo, né, como muitos projetos foram feitos nas administrações passadas, de urbanização de assentamentos precários, com produção de unidades novas ou só com urbanização. A ZEIs 2, construção de conjuntos em áreas vazias, livres, de interesse social. A ZEIs 3, recuperação, né, ou produção de habitação em áreas bem localizadas da cidade, como prédios abandonados, né, como pequenos vazios urbanos em áreas muito bem localizadas. E a ZEIs 4, vazios urbanos menores, voltados então aliás, a ZEIs 5, né, voltada então para o mercado popular e principalmente na zona intermediária. Um outro instrumento fundamental que foi regulamentado e que dialoga com a questão da habitação é a cota da solidariedade. Né? Todo empreendimento com mais de 20 mil metros de área construída computável deve obrigatoriamente produzir 10% a mais de HIS, que não são considerados computáveis. Então, foi uma maneira que nós encontramos de obrigar a produção de habitação de interesse social em áreas bem localizadas, mas, ao mesmo tempo, dar uma contrapartida para o empreendedor. Né? Ou seja, ele constrói aquilo que já construía, mas terá que construir 10% a mais de HIS. E, eventualmente, ele pode, em vez de construir no próprio empreendimento, produzir em outro local na mesma macroárea, porque as macroáreas, elas são macroáreas que têm uma qualificação urbanística
equivalente. Então, se constrói em áreas semelhantes, de modo, então, a garantir, né, que a gente possa ter, né, uma produção de habitação realizada dessa maneira, né. Ele tem ainda a alternativa de doar um terreno equivalente a 10%, né, do terreno dele para a produção de habitação de interesse social. Então, é um instrumento importante para ampliar a produção de habitação de interesse social. E, finalmente, para completar aqui algumas das novidades que estão no subsídio, tem muito outras que eu não vou poder, né, aqui não vou ter tempo para apresentar, né, foi criada uma nova ZPEC, que é a Área de Proteção Cultural, que está, né, voltada para áreas de interesse cultural, né, áreas de interesse afetivo, de relações que as pessoas têm com o seu espaço, que não necessariamente são áreas tombadas do ponto de vista do seu interesse patrimonial, mas que têm um interesse efetivo por parte da comunidade em que eles sejam preservados. Então, são garantidos uma série de proteções, de estímulos para compatibilizar, então, a preservação dessas áreas com o processo de transformação. E se define, então, inicialmente aqui um primeiro perímetro, que é mais um perímetro de referência, né, um território de proteção cultural, né, Paulista Luz, né, onde tem muitos desses espaços, que estão aqui, são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, né, onde, então, se, né, coloca como uma primeira área, né, um primeiro território onde deverão ser marcadas as APCs. As APCs, elas podem acontecer em qualquer lugar da cidade, mas é necessário estabelecer prioridades. Então, essa é uma primeira, né, um primeiro território, e a ideia, então, que os planos regionais depois possam estabelecer outras áreas. Bom, obrigado, gente.